A pobreza não começa na carteira. Ela começa na mente. E o mais assustador é que a maioria das pessoas nem percebe que está sabotando a própria prosperidade. Todos os dias. Hoje você vai descobrir se a sua mente está secretamente bloqueando a riqueza que você tanto deseja. Existem pessoas que trabalham duro, fazem tudo certo, estudam, economizam, se dedicam e ainda assim vivem lutando para sair do mesmo lugar. Por que isso acontece? A resposta está na mente invisível, onde moram as crenças, os medos e os padrões que determinam o quanto você acredita merecer. Napoleon Hill dizia: a mente humana é o único poder terrestre que pode converter o pensamento em riqueza. Mas se essa mente está programada para a escassez, ela vai transformar toda oportunidade em obstáculo. Vai transformar todo desejo em dúvida e toda semente de prosperidade em autossabotagem. Hoje, você vai identificar os 9 sinais silenciosos que revelam se a sua própria mente está te mantendo preso num ciclo de limitação. Esses sinais não estão fora de você, eles estão dentro. E o primeiro passo para quebrar um bloqueio mental é enxergá-lo. Prepare-se, porque ao final deste vídeo você vai saber exatamente onde sua mente está te traindo e como retomar o poder sobre ela. Cena 1. Você acha que o dinheiro é a raiz de todo o mal-este? É o primeiro e mais destrutivo veneno mental contra a riqueza. Frases como dinheiro corrompe, os ricos são gananciosos, prefiro ser feliz do que ser rico. Essas ideias parecem inocentes, mas são autossugestões negativas que moldam o subconsciente. Quando você acredita que o dinheiro é algo sujo, o seu cérebro cria um mecanismo de defesa. Ele literalmente repele as oportunidades de prosperar, porque associa riqueza à culpa, medo ou rejeição. Henry Ford dizia: se você acredita que pode ou que não pode, em ambos os casos, você está certo. Se no fundo da sua mente existe uma crença de que ser rico é errado, seu comportamento vai refletir isso. Você procrastina, se sabota, perde o foco e inconscientemente afasta a abundância. Mas entenda, o dinheiro é apenas energia neutra. Ele amplifica quem você é. Se você é generoso, ele te torna mais generoso. Se você é criativo, ele te dá mais ferramentas. O dinheiro não muda pessoas, ele revela pessoas. Quando você eliminar a culpa e começar a enxergar o dinheiro como um instrumento de expansão, sua mente começa a liberar o fluxo da prosperidade. E é exatamente aí que surge o segundo sinal, um dos mais perigosos, que prende milhões de pessoas na mediocridade financeira sem que elas percebam. Sinal 2. Você acredita que não merece ficar rico. Esse é um dos bloqueios mais profundos e invisíveis da mente humana. Você até quer enriquecer, sonha com liberdade financeira, mas lá no fundo existe uma voz silenciosa dizendo: eu não sou bom o bastante. Eu não nasci para isso. Riqueza é para outros, não para mim. Essa voz é o reflexo de um condicionamento antigo, muitas vezes criado na infância. Talvez você tenha ouvido frases como: dinheiro não dá em árvore, fulano só ficou rico porque teve sorte, ou até: a gente nasceu pobre, e pobre vai morrer. Essas frases foram gravadas no seu subconsciente como verdades absolutas. E o subconsciente é como um solo fértil. Tudo o que você planta nele floresce, inclusive as ervas daninhas. Napoleon Hill ensinava que a autossugestão é a chave para reprogramar a mente. Ele dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas perceba, acreditar vem antes de alcançar. Se no íntimo você sente que não merece, sua mente criará 1000 justificativas para continuar onde está. Você vai perder chances, vai hesitar, vai desistir cedo demais. A verdadeira virada começa quando você decide que é digno de prosperar. Quando entende que a riqueza não é uma questão de sorte, mas de lei mental e espiritual. Você foi criado com o mesmo poder criador de qualquer milionário que já existiu. A diferença está em como cada um usa esse poder. A partir de agora, olhe-se no espelho e afirme: eu mereço ser próspero. Eu mereço ser livre. Eu mereço viver em abundância. Repita até que sua mente acredite, porque quando ela acreditar, o mundo começará a se mover a seu favor. E quando essa crença do merecimento começa a despertar, surge outro teste.
a forma como você reage ao sucesso dos outros. Sinal 3. Você sente inveja quando vê alguém rico. Poucas coisas bloqueiam tanto a prosperidade quanto a inveja disfarçada de crítica. Você vê alguém comprando um carro novo e pensa, deve estar devendo até a alma. Ou vê uma pessoa crescendo e comenta, com o dinheiro que tem, até eu. Essas reações não parecem graves, mas cada uma delas reforça um código interno de rejeição à riqueza. Quando você critica a prosperidade alheia, você está dizendo ao seu subconsciente, eu não quero ser assim. E, sem perceber, você fecha as portas para a própria prosperidade. Andrew Carnegie, mentor de Napoleon Hill, dizia que uma das maiores virtudes do homem de sucesso é aprender a admirar. Admirar o sucesso de outros é como abrir uma janela para o seu próprio, porque aquilo que você admira, você atrai. Aquilo que você critica, você repele. A inveja nasce da falta de consciência de abundância. Mas quando você entende que o universo é infinito, que há riqueza suficiente para todos, essa sensação se dissolve. Você passa a celebrar o sucesso alheio, e isso o aproxima da vibração da prosperidade. Substitua a inveja por inspiração. Veja um milionário e pense, se ele conseguiu é prova de que é possível. Agora é minha vez. E é exatamente nesse ponto que entra o sinal 4, talvez o mais sutil de todos. Aquele que faz você trabalhar muito, mas ainda assim nunca prosperar. Sinal 4. Você confunde esforço com prosperidade. Este é um dos maiores enganos da mentalidade moderna. Acreditar que quanto mais eu trabalhar, mais rico vou ficar. Napoleon Hill dizia, o esforço sem direção é o mesmo que correr em círculos. Milhões de pessoas vivem presas a essa crença. Trabalham duro, se sacrificam, fazem horas extras, mas continuam sem progresso real. Por quê? Porque confundem movimento com avanço. A mente condicionada à escassez acredita que a riqueza vem apenas do suor e do sofrimento. Mas a mente rica sabe que a verdadeira prosperidade vem de pensar com inteligência, de usar a mente como alavanca, não apenas o corpo como ferramenta. Henry Ford não se tornou bilionário porque trabalhava mais horas que os outros. Ele ficou rico porque pensava de forma diferente. Enquanto os outros viam limites, ele via sistemas. Enquanto os outros faziam força, ele construía estrutura. A chave não é trabalhar mais, é trabalhar com propósito, clareza e estratégia. O pobre troca tempo por dinheiro. O rico multiplica ideias em valor. Pergunte-se, eu estou me esforçando para sobreviver ou estou me desenvolvendo para prosperar? Trabalhar sem visão é como remar sem bússola. Cansa, mas não te leva a lugar algum. A mente milionária entende que esforço é importante, mas não o suficiente. Ela une ação com direção, esforço com sabedoria, suor com fé. E isso nos leva diretamente ao sinal 5, um dos mais traiçoeiros, que destrói o poder criador da mente antes mesmo que a riqueza comece a florescer. Cena seu 5. Você vive reclamando ou falando de problemas à boca, é o espelho da mente. Aquilo que você repete constantemente se torna o seu comando vibracional para o universo. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão negativa, o hábito inconsciente de reafirmar escassez. Toda vez que você diz, não está difícil, não sobra dinheiro, tudo está caro, você está plantando ordens no seu subconsciente para criar mais escassez. E o subconsciente obedece. Ele não julga, não analisa, não discute. Ele apenas manifesta o que você declara com emoção. Thomas Edison, ao tentar mais de 10.000 vezes criar a lâmpada elétrica, jamais reclamou. Quando perguntado sobre seus fracassos, ele respondeu, eu não falhei 10.000 vezes. Eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade é o que diferencia os vencedores dos derrotados. Os vencedores nunca gastam energia reclamando. Eles direcionam sua fala para soluções, não para problemas. A palavra tem poder criador. Cada frase que você pronuncia é uma semente mental. Se planta reclamação, colhe escassez. Se planta gratidão, colhe abundância. Experimente passar 7 dias sem reclamar de nada. Observe como sua energia muda, como novas ideias surgem e como sua mente começa a se abrir para oportunidades que antes você nem percebia. E quando você elimina a reclamação, um novo desafio surge, o medo de perder o que ainda nem conquistou. Esse é o sinal 6.
O medo disfarçado de prudência, o maior ladrão de sonhos. Sinal 6. Você tem medo de arriscar e prefere a zona de conforto. Medo é a prisão mais invisível do mundo, e ainda assim, a mais poderosa. Ele paralisa a ação, bloqueia a criatividade e sabota as oportunidades antes mesmo que elas possam florescer. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro de Pense e Enriqueça aos 6 medos básicos que destroem a riqueza mental. E o primeiro deles é o medo da pobreza. Esse medo faz a pessoa dizer frases como: e se não der certo? E se eu perder o que tenho? Melhor o certo do que o duvidoso. Essas palavras parecem prudentes, mas na verdade são camuflagens da covardia mental. A mente com medo não cria, não cresce, não avança. Ela apenas sobrevive. Henry Ford dizia: o fracasso é apenas uma oportunidade para começar de novo, desta vez de forma mais inteligente. Enquanto a maioria foge do risco, os grandes realizadores o transformam em combustível. Eles entendem que toda vitória exige vulnerabilidade e que não existe crescimento sem desconforto. A zona de conforto é o cemitério dos sonhos. É o lugar onde ideias morrem lentamente, sufocadas pelo medo do julgamento e da perda. Se você quer desbloquear sua mente para a riqueza, precisa entender que o risco não é o inimigo, é o portal. É atravessando o desconhecido que você descobre o que realmente pode. A vida recompensa os corajosos, não os perfeitos, não os que sabem tudo, mas os que agem, mesmo tremendo. A esse medo de arriscar está intimamente ligado ao sinal 7, porque o medo alimenta um ciclo silencioso de auto-engano, o de esperar que algo externo venha salvar você. Sinal 7. Você espera uma solução mágica ou alguém que te salve. Esse é o sinal da mente passiva, aquela que acredita que o destino, o governo, a sorte ou Deus vai prover são os responsáveis pelo seu sucesso. Não se engane. A fé é essencial, mas fé sem ação é ilusão. Napoleon Hill afirmou com clareza: a fé é a força química que, combinada ao pensamento, dá poder à ação. Ou seja, fé não substitui a ação, ela a fortalece. Mas a mente bloqueada acredita no oposto, que basta esperar, desejar ou rezar sem fazer nada. Muitos passam anos esperando o momento certo, a oportunidade perfeita ou a ajuda de alguém. E o tempo passa, o sonho envelhece e a vida cobra o preço da indecisão. Nenhum mentor, governo ou milagre vai resolver o que só você pode decidir mudar. O poder está e sempre esteve, dentro de você. Andrew Carnegie só se tornou um dos homens mais ricos da história porque entendeu isso cedo. Ele não esperou as condições ideais. Ele criou as condições. Ele dizia: as pessoas que esperam por oportunidades estão sempre um passo atrás daquelas que as criam. A mente milionária não espera. Ela age, ela acredita, planeja e executa. Ela entende que ninguém virá te salvar, porque você é o próprio salvador da sua realidade. E é justamente quando você desperta para esse poder interior que surge o próximo sinal. Um dos mais sutis, mas mais destrutivos, o hábito de pensar pequeno. Sinal 8. Você pensa pequeno e teme sonhar grande. Pense por um instante. Quantas vezes você já se pegou diminuindo seus próprios sonhos porque achou que eram grandes demais? Quantas vezes você trocou o eu quero por um acho que já tá bom assim? Este é o sinal silencioso da mente encolhida. O medo de sonhar grande não é medo do fracasso, é medo da grandeza. Napoleon Hill afirmava: o tamanho do seu sucesso será determinado pelo tamanho do seu pensamento. Mas o que o mundo faz com os sonhadores? Ridiculariza, desacredita, chama de loucos, de otimistas demais, de idealistas, e muitos, ao ouvirem isso repetidas vezes, acabam se conformando com a mediocridade. Mas não se engane. Pensar pequeno não protege você, apenas o aprisiona. Thomas Edison, antes de criar a lâmpada, foi chamado de insensato. Henry Ford, quando quis colocar um carro em cada garagem, foi chamado de louco. Os irmãos Wright, que acreditavam que o homem podia voar, foram ridicularizados por jornais inteiros. Mas o que todos eles tinham em comum? Um desejo ardente, um propósito tão forte que se tornou inabalável. A mente milionária entende que pensar grande não é arrogância, é um dever espiritual, porque cada grande ideia realizada
eleva toda a humanidade. A escassez nasce da timidez mental. A abundância nasce da ousadia criativa. Você não precisa saber como. Precisa apenas acreditar que é possível. Quando o porquê é forte, o como aparece. E quando você começa a sonhar grande, inevitavelmente encontrará o último e mais profundo bloqueio da mente humana: o hábito de duvidar de si mesmo. Sinal 9. Você duvida do próprio poder. Nada destrói o poder mental mais rápido do que a dúvida. A dúvida é a ferrugem da fé, o veneno da autoconfiança. Você tem ideias, sente o impulso de agir, mas algo dentro de você sussurra: e se eu não for capaz? E se eu fracassar? E se eu não for suficiente? Essa voz, que parece protetora, é na verdade o guardião da sua prisão mental. Ela tenta te manter seguro, mas segurança demais é o oposto da expansão. Napoleon Hill ensinava que a fé é a única antídoto para a dúvida. E fé não é esperar que tudo dê certo, mas agir mesmo sem garantias. Ele dizia: a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. A dúvida te faz hesitar. A fé te faz mover. A dúvida cria medo. A fé desperta coragem. A dúvida te prende ao passado. A fé te lança ao futuro. Todo grande realizador, de Carnegie a Edison, teve medo, sim. Mas eles escolheram acreditar, mesmo sem provas. Porque sabiam que o poder criador só se manifesta em movimento. Você não precisa ter certeza para agir. Precisa agir para ter certeza. O poder não está naquilo que você sabe, mas no quanto você confia no que pode se tornar. Quando a mente duvida, a energia trava. Mas quando a mente crê, o universo inteiro conspira. E é justamente essa crença em si mesmo que abre o caminho para o desbloqueio final da riqueza, aquele que transcende o dinheiro e toca o propósito. Agora que você conhece os 9 sinais de que sua mente está bloqueando a riqueza, é hora de olhar para dentro, porque a verdadeira transformação nunca começa no bolso. Ela começa no pensamento. Você pode mudar de emprego, abrir um negócio, estudar finanças, mas nada disso surtirá efeito se a sua mente continuar presa aos velhos padrões de escassez. A mente é o laboratório do destino. E como dizia Napoleon Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A pobreza e a riqueza não são estados financeiros, são estados mentais. Enquanto o homem comum foca em sobreviver, o homem desperto foca em evoluir. Enquanto o homem comum reclama do que falta, o homem próspero agradece pelo que tem e cria mais do que deseja. Toda mudança começa com uma decisão. A decisão de não aceitar mais a mediocridade mental. De pensar como quem já é rico em propósito, mesmo que o saldo ainda não mostre isso. A verdadeira riqueza é a expansão da consciência. É a liberdade de ser, de criar, de contribuir. E quando essa consciência desperta, o dinheiro se torna apenas uma consequência natural do seu valor. A partir de hoje, declare a si mesmo: minha mente é um ímã de prosperidade. Eu libero toda crença limitante. Eu escolho pensar, agir e viver como um milionário da alma. Porque ser rico não é uma questão de ter, é uma questão de ser. E quando o ser se eleva, o ter inevitavelmente o segue. Lembre-se, ninguém nasce pronto. Todos os grandes começaram com medo, dúvida e incerteza. Mas o que os diferenciou foi a decisão de continuar, mesmo assim. A mente é o único campo onde se planta a semente do sucesso. E hoje você plantou uma. Regue-a todos os dias com fé, ação e persistência. E o jardim da abundância florescerá inevitavelmente. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se ele fez você enxergar o que estava escondido na sua mente, então o seu próximo passo é simples. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar para o poder da mente. Escreva aqui nos comentários: eu decido desbloquear minha mente para a riqueza. Porque toda transformação começa com uma decisão, e a sua começa agora. A mente humana é o berço de toda a criação. Quem domina a mente domina o destino.